que está acontecendo com o Gary 11, o Guardian Real Estate? Isso mesmo, o fundo da Guardian caiu nos últimos 12 meses a cotação de mais de 10%, 10,23% para ser exato no momento desse vídeo. Mas o que está causando essa queda? O fundo vem perdendo seus fundamentos, o fundo está mudando, o fundo está indo para que direção agora? Esse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que está acontecendo e a minha visão se ainda vale a pena ou não. Embora não seja uma recomendação de compra nem de venda, mas o Gary 11 faz parte da minha carteira e eu quero compartilhar com vocês aí qual é a minha posição com relação ao Gary 11. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho e dá aquele like, assim você vai estar ajudando muito o nosso canal. Então, se puder também, dá uma hypada aí para poder o YouTube entregar esse vídeo para mais gente. Então, vamos lá. O Gary 11 vem sendo negociado aí em torno de R$ 8,17 no momento desse vídeo aqui e é uma das menores cotações que eu já vi. Acho que a menor cotação que eu vi esse ano, né? E o patrimonial dele está em torno de R$ 9,00. Então, tá aqui um desconto de 11% e ele está entregando em torno de 12,19% ao ano. E a variação tá tímida com dividendos, mas a cotação tá entregando aí quase que 1% de valorização. Mas a liquidez aumentou muito, está em torno de 9 milhões por dia. Então é um fundo que é um dos mais negociados na bolsa, um dos mais famosos, mas é um fundo que na sua história ele vem mudando a sua estrutura e acaba ficando uma estrutura um pouco complexa. O Gary 11 ele se iniciou lá em 2020 com outro ticker. Ele era conhecido como GALG 11, onde o seu portfólio era de apenas galpões. A linha do tempo aqui do Gary 11, até 2024, ele vinha investindo praticamente em galpões logísticos apenas. Só que a partir de 2024, né, em diante, ele trocou o seu ticker, passou a ser conhecido como Gary 11, que é o ticker atual que tem sido negociado na bolsa, e deu uma reviravolta, onde ele passou a ter no seu portfólio também renda urbana, adquirindo imóveis aí, ó, do grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Mateus e também das lojas do Grupo Carrefour aqui, ó, já no meados de 2025, próximo de 2025, e veio adquirindo outros imóveis. Inclusive, ele não parou ainda. E ele tem a estrutura que é o seguinte: se a gente olhar aqui embaixo, ele alocou esses imóveis em gavetas, né? Ele fez um portfólio, assim como a gente faz, de segmentação dentro do seu portfólio. Ele era somente logístico, hoje dentro do seu portfólio está aqui diretamente esses 3 imóveis. Depois ele criou o FII Prime Log, onde tem um galpão com fins, né? E depois ele criou mais uma gavetinha aqui de fundos ligados ao renda urbana, que estão os fundos aí do atacado mercado de varejo, né? Então o Carrefour, o GPA, o Mateus, que não faz mais parte desse fundo, ele vendeu, a gente vai ver daqui a pouquinho. E também recentemente incluiu aí um fundo que está responsável pelo imóvel de escritório, né? De lajes corporativa que ele comprou do grupo MRV. E também tem dentro dele outro gavetinha que são o Game 11, um outro fundo da casa, onde ele investe também comprando cotas do fundo da própria casa. Isso também é um ponto de questionamento de muitos cotistas, né? Ele comprar fundo da própria casa como parte do portfólio. Então essa estrutura um pouco complexa, ele não é dono diretamente somente desses imóveis aqui, mas ele acabou criando essa estrutura aqui para criar benefícios tributários que acaba ficando um pouco complexo. Então ele acaba parecendo um fundo de fundo, mas não é um fundo de fundo. E a pergunta que é: eu pago taxa sobre esses fundos também? Não, o fundo a gente só paga taxa pro Gary 11, e o Gary 11, por ser o único dono desses fundos, a gente não paga taxação dupla, né? Então fica isento e a gente paga somente a taxa que normalmente o fundo cobra. E o Gary continua sua movimentação, sua metamorfose, onde ele incluiu aí imóveis do setor de laje corporativa, né, com a MRV, teve muito burburinho com relação a isso, mas foi uma excelente compra de um imóvel muito bom lá em BH. Mas ele continua se movimentando, continua essa metamorfose aí, e ele voltando às suas raízes. A gente vai entender o porquê. Ele recentemente, no dia 26/6, né, mês passado, mês retrasado na verdade, já estamos em agosto, ele assinou um memorando de entendimento, né, com o Risa, com a casa lá da Risa, mesmo do Risa Terrax, criando um novo fundo para eles lá, e eles compraram 10 imóveis
estão comprando, na verdade, 10 imóveis do portfólio do Gary 11, onde são 5 lojas do Carrefour, onde o intuito deles é diminuir essa exposição do Carrefour, mas vocês vão entender um pouquinho mais próxima movimentação que ele fez. Não tem mais o Grupo Mateus no portfólio, vendeu as 3 lojas que ele tinha do Grupo Mateus, também vendeu o Almanara, na Jandiaí, e também um ativo de logística do BRF. Estão vendendo aí os 10 imóveis, tirando do seu portfólio esses 10 imóveis. Mas, depois do fechamento desse relatório, eles soltaram esse fato relevante aqui no dia 3 de agosto, essa semana, onde eles estão comunicando através do Guardian Prime Log, da gavetinha de logística deles, a adquisição de mais um galpão logístico, né, em Itapevi, num raio muito bom de distância, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, por mais de 119 milhões, onde esse imóvel se encontra na rodovia Presidente Castelo Branco, com área locável construída de 34 mil metros quadrados, implantado nesse terreno aí de mais uma área disponível de 405 mil metros quadrados, um excelente imóvel, onde na logística desse imóvel tem uma parte seca e refrigerada na proporção de 85-15, 85 seca e 15 refrigerada, e está alocado para o Grupo Carrefour. Assim a gente pode entender por que essa movimentação da venda das 10 lojas, para diminuir a exposição do Grupo Mateus, diminuir a exposição, ou melhor, aumentar a exposição com o Grupo Carrefour, e essa movimentação onde o fundo está voltando às suas raízes, entre aspas, né? E ele ficou assim, vai ficar assim. Passando assim, onde a renda urbana vai passar a ser 46% do fundo, antes era 61%, e com toda a movimentação de compra e venda, o logístico vai passar a ser 47%, onde antes era 31%, e com essa movimentação também vai aumentar um pouquinho em comparação ao portfólio. O escritório vai passar a ser 10% do portfólio, então quase meia que renda urbana e logística, o fundo reestruturando o seu portfólio, ficando mais híbrido. E aqui são as suas composições com relação aos inquilinos, né? Ele vai sair de 37%, diminuiu 5 lojas, mas entrou um novo ativo, com outra tipologia para o Carrefour, passando a 35%. O Grupo BAT aumentou para 26%, o Grupo GPA aumentou para 17%, MRV 10%, Vale 3%, Três Corações 3%, e seguido com 2% é Liquid, Tesco e Mercado Livre. E com relação aos contratos, saiu de 94% atípico para 84% e de 6% típico para 16% típico. Então a previsão é que a tipologia dos imóveis fiquem assim. E se a gente for olhar aqui, é um fundo que vem entregando um dividend yield de 12,19 ao ano, R$1 por cota por mês, 1,02, um fundo de tijolo híbrido, agora diversificado, diversificando mais ainda em logística, voltando às suas raízes. A gente pode ver que tem um yield médio de 12,19 e nos últimos 5 anos entregou 10,77 nos últimos 5 anos. E o fundo é um reloginho, está entregando aí 8 centavos com 3, né? Se a gente for olhar aqui no gráfico, ele vem entregando igual um reloginho, o fechamento dele é sempre no último dia do mês e já paga na mesma semana 8 centavos com 3, como eu falei. É um fundo que a gente for perceber, é um fundo ativo, está se remodelando todo, híbrido, se tornando mais híbrido, né? Com outros tipos de portfólio, diversificando o portfólio, e a gente vê que o fundo não perdeu seus fundamentos. Lógico, tem algumas coisas que lendo ali o relatório vai ficar muita gente de orelha em pé com relação ao fundo. É um fundo que tem risco? Tem risco, porque ele não é mais complexo. Mas é isso que está derrubando a cota do fundo? Não, ele está pagando direitinho, está se movimentando, está fazendo tudo direitinho com relação à compra e venda dos imóveis. Uns gostam, os outros não. Mas um dos motivos que tem feito a queda não só do Gary, mas de vários fundos da bolsa, onde viu HG, LG com desconto, há muito tempo a gente não viu. BT, LG, eu tive na carteira e não consegui entrar nele de novo porque não tinha desconto. E a expectativa de mercado também tem feito com que os fundos imobiliários, inclusive o Gary 11, a despencar na bolsa com relação à cotação. O Gary 11 tem uma coisa particular que a gente vai ver, mas o cenário hoje, mesmo com a Selic caindo 14% ao ano, né, a expectativa era que o ano terminasse com 12%, 13%. Então o mercado trabalha com expectativa. Então, ano passado, com a expectativa que a Selic caísse mais, fez com que os fundos imobiliários crescessem muito. Mas esse ano a expectativa virou realidade, e a realidade não é que vai terminar com os juros que esperava. Esse é um dos cenários que fazem com que as cotas dos fundos imobiliários tenham caído. O dinheiro se movimenta onde tem mais rentabilidade. E o Brasil é um país rentista, né? Nesse momento, a renda fixa está muito atrativa. Se a gente for olhar aqui no Tesouro, o investidor olhando um PCA+, com prazo de 6 anos, com IPCA mais 8,11, é uma rentabilidade muito boa, segura,
um risco soberano e o dinheiro se movimenta, é natural. Quando os juros sobem, a bolsa cai e os juros afetam muito o fundo imobiliário. Mas o GARI 11 tem uma particularidade, como outros fundos está acontecendo também, inclusive o GGRC11 que puxou esse bonde, que foi as compras com cotas. Aqui eu estou pegando um fato relevante, né, do mês de setembro, onde ele comprou imóveis, duas lojas no Rio Grande do Sul da Desco, importação e exportação de cereais Desco, onde ele pagou parte desse valor, que deu um total de 32 milhões, parte desse valor foi com dinheiro e parte em cotas. E essas cotas, né, não foi só essas vendas, ele pagou parte dessas compras com cotas do próprio fundo. O comprador aceitou receber cotas. Então, nesse momento, estamos vivendo agora um momento com escassez do dinheiro, que os fundos estão fazendo um jeito de crescer em momento de oportunidade, porque onde os juros estão altos, muita gente construiu galpão. Temos um momento diferente também com a taxação dos dividendos acima de 50 mil por mês, 600 milhões por ano. Muitas famílias que têm galpão logístico estão preferindo vender seus galpões, seus imóveis, muita hold familiar, e os fundos estão aproveitando. Mas como está faltando dinheiro, estão usando a própria moeda, chamada cota do fundo. Isso está fazendo uma pressão vendedora muito grande. Inclusive, tem outra compra bem interessante aqui do GARI, onde 80% dessa compra aqui, que foi inclusive dos imóveis do grupo RBVA, que entrou aquele imóvel de escritório também, que foi em dezembro, 80% do pagamento foi com cota do próprio GARI. O MRV aceitou receber cotas para ter liquidez, né, do imóvel, precisavam de grana. Parte da negociação você pode ver no fato relevante com mais calma, um contrato de 5 anos, mas o que está causando essa pressão no GARI 11 é justamente essas vendas com cotas. Então faz com que é muita cota para pouco vendedor. O maior de compradores do GARI 11 e dos fundos imobiliários são pessoas físicas, né? E as pessoas físicas compram 3 mil, o máximo, com 5 mil, alguns compram 10 mil reais por mês, né? Com cotas, mas são milhares de cotas sendo negociadas. Lógico, tem travas, tem tudo, mas isso faz com que haja uma pressão vendedora no GARI 11, assim como está acontecendo com o GGRC11, agora com o TRFX-R11, tá muito forte e acaba pagando. E para mim, na minha opinião, não é recomendação de compra nem de venda, é uma excelente oportunidade. Inclusive o GARI 11 na minha carteira, ele corresponde a 17,12% da carteira. Eu tenho 1.034 cotas, estou conseguindo descer o preço médio com as compras, continuo comprando. Minha meta é chegar a R$100 de dividendos com ele. Hoje ele está com, meu preço médio está 8,72, preço de mercado 8,17, estou com a variação negativa de 6,4, mas positiva de 16,12, é o que eu estou vendo a longo prazo. E o Indian Cost de 11,42. Continuo comprando. Eu entendo, não é recomendação de compra nem de venda aqui para vocês, mas eu entendo que é uma oportunidade que talvez a gente não vai ter de novo. No momento que a Selic começar a baixar, uma eventual troca de governo aí nessa eleição, eu acredito que muito que os fundos imobiliários vão voltar a performar bem e aproveitando para comprar novas cotas. Pelo menos é minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Quem vai dizer vai ser o tempo, né? Então vamos lá. E pagando 12% ao ano, livre de imposto de renda, isento, eu acho excelente e eu continuo aumentando a minha posição e minha meta é receber R$100 por mês até o final do GARI 11. Mas me diz aqui, você tem GARI 11 na tua carteira? Como que você vê? Você vê como oportunidade ou tá vendendo suas cotas, não vê como oportunidade no GARI 11? Me diz aqui nos comentários que eu vou responder a todos. E essa é a minha opinião, vejo como oportunidade. O GARI continua sendo um bom fundo com relação aos seus fundamentos, tem feito movimentações, é um fundo ativo. Eu vejo que ele está tomando um norte diferente, que é diminuir sua exposição com renda urbana, aumentando sua exposição novamente com logístico e vem pagando um excelente dividendos. Então, me diga aqui embaixo, você tem GARI 11? Se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele like se você gostou desse vídeo e vou deixar esses 2 vídeos aqui também para vocês acompanharem o nosso canal, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.